Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela Silva, eu já tenho alguns vídeos no meu canal e eu fiz uma palestra recentemente sobre entrevista com o cliente, que infelizmente tivemos um probleminha no vídeo e eu prometi para todo mundo que eu ia publicar o vídeo no meu canal. E daí surgiu a ideia então de fazer um vídeo sobre o mesmo assunto, de forma a não deixar vocês sem o vídeo. Então vamos lá, eu imprimi todos os slides, eu não vou estar mostrando slide por slide para vocês, porque não tem a necessidade, mas vou falar de todos os assuntos ditos na palestra, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gabriela Silva, sou advogada trabalhista, militante na área há mais de 10 anos, tá? Quase que exclusivamente com reclamante, então por isso o objetivo do vídeo e das palestras que eu dou são realmente passar o conteúdo meu de aprendizado na vida da advocacia, no dia a dia, na rotina, e passar para jovens advogados, para estagiários que desejem militar nesta área. Então hoje vamos falar sobre entrevista com o cliente. Quem já viu palestra minha, vídeo, sabe que eu adoro contar alguns causos. E um dos casos que aconteceram recentemente no meu escritório, eu já tinha até palestra marcada, eu falei, esse caso vai para palestra e vai vir para este vídeo. Então, as pessoas acham que o atendimento ao cliente é muito simples, é muito fácil, pega uma entrevista qualquer ou uma folha qualquer e vai escrevendo, e não é tão simples assim. Então eu vou dar esse caso como exemplo. O cliente me procurou e falou assim: doutora, eu fui mandada embora depois de cometer uma falta. Uma falta não é comum uma empresa dar justa causa em razão de uma falta. Então eu tentei ir mais a fundo e questionei para ele: mas uma falta só? Você não tinha cometido outras faltas durante todo o tempo seu de trabalho? E daí eu acabei descobrindo que sim, que ele tinha cometido outras faltas. Ele havia cometido 14 faltas, havia recebido suspensão por causa disso. Ele cometeu outras faltas, havia recebido advertência por causa disso. Então, quando ele foi mandado embora após essa uma falta, ele já tinha um histórico de faltas na empresa. Expliquei para ele que não era possível então entrar com a justa causa por causa disso. Daí ele me falou que ele tinha outros problemas também. Por exemplo, ele tinha necessidade de 4 conduções, no entanto, a empresa só pagava 2 conduções diárias. E daí eu até achei que era porque ele deveria ter eventualmente se mudado, e não era o caso. O que acontecia era que a empresa fornecia 2 cartões diferentes, e o segundo cartão, ao invés dele utilizar, ele simplesmente vendia para a sogra. Então também não era o caso aí de entrarmos com uma ação por causa disso. E não contente, ele falou pra mim que ele não jantava. Ele passava todas as noites e não jantava. E daí eu perguntei o porquê, porque isso também não é comum, né? E daí ele falou assim, eu falei, mas nem 15 minutinhos, comer rapidinho? Não, eu simplesmente não jantava. E eu pedi pra ele me explicar o porquê. Ele disse que um funcionário saía, o outro funcionário saía, e quando ia dar o horário para ele sair para jantar, já era 4 horas da manhã, ou seja, já estava bem perto do horário dele sair, e ele não tinha fome, ele preferia deixar para jantar em casa. E daí foi no momento em que eu perguntei, mas você também não tirava essa 1 hora para descansar? E ele disse, não, eu tirava e dormia nessa 1 hora. Então você verifica que a pessoa vai contando situações em que você, à primeira impressão, você acha realmente que existe uma irregularidade, mas indo mais a fundo você descobre que não. É simplesmente a forma como a pessoa enxerga a situação, que ela entende que é uma situação que caberia uma ação. Nesse caso, acredite, se quiser eu entrei com ação, porque ele trabalhava em ambiente insalubre e não recebia insalubridade. Por que eu dou esse exemplo começando a minha palestra? Porque entrevistar o cliente, principalmente um cliente trabalhista, não é tão simples. Mesmo porque nós tratamos de vários assuntos numa reclamação trabalhista, não tem única e exclusivamente uma questão, são várias questões. E às vezes a gente só consegue identificar essas questões com o decorrer da entrevista. Então, uma entrevista bem feita significa uma inicial bem feita e uma sentença condizente, tá? Então, vamos lá.
Como eu disse, eu imprimi todos os slides, eu vou segui-los para poder ter aí uma sequência lógica, né, esse vídeo. Então, formas de se fazer a entrevista. Hoje a tecnologia está aí, nós podemos fazer entrevistas eventualmente por e-mail, por telefone, por Skype, tem várias formas. Qual que é a forma que eu recomendo? Pessoalmente. Por que eu recomendo pessoalmente? Porque quando a pessoa vai até o seu escritório, às vezes ela levou 1h30 para chegar até o seu escritório, pegou o ônibus errado, ou de repente foi de carro e foi difícil de estacionar, ou de repente ela perdeu o dia de serviço só para ir no seu escritório. O que isso significa? No que isso implica? Quando ela sentar na sua frente, ela vai querer ser ouvida. Isso é ótimo. Por quê? Porque ela vai sentar na sua frente e ela vai falar tudo. E de repente, o cliente te procurou por uma situação como neste caso que eu dei o exemplo. Ele me procurou porque ele queria reverter a justa causa. Eu não entrei com ação para reverter a justa causa, mas entrei com ação por causa do adicional de insalubridade. Então, quando a pessoa te conta todas as problemáticas da empresa e você consegue conduzir a entrevista de uma forma a realmente abranger todas as possibilidades, você consegue tranquilamente chegar à conclusão se é ou não uma situação de entrar com ação. Então, apesar de hoje a tecnologia nos dar várias possibilidades, a que eu recomendo realmente é a pessoalmente. Mesmo porque pessoalmente, às vezes você faz uma pergunta para o seu cliente e com a forma que ele demonstra fisicamente, você entende se ele conseguiu compreender a pergunta ou não. Às vezes é uma pessoa leiga, às vezes é uma pessoa que não tem muito estudo, às vezes é uma pessoa que não tem contato com o nosso linguajar. Então, às vezes o advogado fala uma palavra que na concepção dele não é uma palavra técnica, mas para aquela pessoa é uma palavra nova que ela nunca ouviu na vida, e a resposta física da pessoa demonstra para o advogado que a pessoa não entendeu a pergunta. Então o advogado faz o quê? Faz uma pergunta de uma outra forma, pergunta se a pessoa entendeu. Agora, como fazer isso? De repente, você mandando a sua entrevista, né? Normalmente todo advogado já tem uma entrevistinha pronta, por e-mail, a pessoa respondendo e te devolvendo. Você não consegue identificar se a pessoa entendeu efetivamente a pergunta. E vocês vão ver nesse vídeo que eu vou dar várias dicas de como absorver a resposta, como obter a resposta do cliente. Porque às vezes o cliente dá uma resposta e aquela resposta, normalmente a primeira resposta não é completa. Você precisa realmente assim obter a resposta do cliente, porque a primeira resposta nunca é completa. Então vamos lá. Eu vou dar algumas dicas de como proceder, onde, quando, que hora e por quê. Então, local. Qual é o melhor local para se fazer uma entrevista com o cliente? O melhor local é o seu escritório, não tenha dúvida disso. Ah, mas eu não tenho escritório próprio, eu sou advogado recém-formado, eu trabalho em casa. A OAB normalmente disponibiliza locais para que você possa utilizar e atender o seu cliente, basta você verificar com a OAB da sua cidade. Por que eu falo que o escritório ou um local disponibilizado pela OAB é o melhor local? Porque silêncio, não tem movimentação para poder distrair a pessoa. Eu uso como exemplo uma situação recente. Eu tenho uma assistente, 5º ano de Direito, que me acompanhou em 2 audiências que eu tive recentemente. E enquanto eu estava conversando com o meu cliente, tinha muita movimentação, muitas pessoas falando, e quando nós chegamos no escritório, ela virou para mim e falou assim: agora eu entendi, quando você chega no escritório e fala para nós que por mais que você falasse, por mais que você repetisse, você acabava de falar e o cliente não conseguia gravar, não conseguia computar o que você tinha acabado de falar, por causa da movimentação, por causa do barulho, por causa da distração. E isso é muito comum, né? Nós temos essa problemática de prender a atenção. A gente não consegue prender a atenção por muito tempo numa situação. E o seu cliente tem a mesma problemática, um ser humano como nós. Então, o que acontece? O local de você atender o seu cliente tem que ser um local calmo, né? Por mais que tenha barulho de trânsito, de telefone tocando dentro do seu escritório, isso é comum. Agora, se você atender o seu cliente num shopping, se você atender seu cliente num barzinho, enfim, qualquer outro local público que você ache que é ideal, não tenha dúvida, nada se compara à tranquilidade de um escritório.
Fora isso, vestimenta. É muito importante. Hoje, por exemplo, é sexta-feira, eu não tô de blazer, né? Mas, se um cliente aparecer no meu escritório, tá tranquilo. Por quê? Eu não tô, de repente, com uma camiseta, um tênis, uma calça jeans. No meu escritório não tem isso de sexta-feira ter calça jeans, de estar liberado o tênis, porque cliente não entende. O cliente, normalmente, quando ele vai no escritório de um advogado, ele espera o quê? Terno e gravata. Ah, mas eu estudei 5 anos, o meu estudo não pode ser medido, a qualidade do meu trabalho não pode ser medida pelas roupas que eu visto. Ah, legal, bacana. Mas as pessoas não olham dessa forma, tá? A maioria não enxerga dessa forma. Não tô falando que você precisa colocar o seu terno de R$1.000, as camisas de, sei lá, 200, 300, 400 reais. Não é isso que eu tô falando. Mas vista-se adequadamente, de uma forma que o cliente entre no seu escritório e identifique daquelas pessoas que estão lá dentro, qual delas é o advogado. Então, é necessário sim você estar sempre bem vestido, tá? Vamos lá, o que mais? Linguagem. Eu gosto de citar um exemplo. Eu conheci uma advogada recentemente, super gente boa, super engraçada, adoro. De 10 palavras, 9 que ela falava era palavrão. Isso numa conversa informal, ok. O que você faz depois das 18, o que você faz no seu final de semana, não é do interesse de ninguém. No entanto, numa entrevista com um cliente, no fórum, né, em qualquer local onde você estiver como advogado, o seu linguajar tem que ser adequado. Não significa que você tem que falar palavras técnicas, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Ah, então nós vamos entrar com a sua ação, com a sua reclamação trabalhista, pretendemos fazer um acordo ao qual vai ficar condicionado à homologação do juiz, onde vamos requerer alvará para a liberação do seu fundo de garantia. No entanto, caso a reclamação trabalhista vá até o final, até a prolação da sentença, e eventualmente se a empresa não interpuser recurso ordinário, então vai transitar em julgado, e a partir disso nós vamos poder pedir para o juiz então determinar que a empresa entregue as guias, ou se não, espécie alvará substitutivo. Você falou lindo, maravilhoso, a sua família, a sua mãe, se visse, ia ficar orgulhosa, ela não ia entender nada, mas ela ia sentir um orgulho de ter um filho advogado, mas o seu cliente não entendeu nada. Qual que é o ideal? O meio termo. Fale para o seu cliente, olha, na primeira audiência nós vamos tentar um acordo e vamos pedir para o juiz liberar o seu fundo de garantia com um documento que chama-se alvará. Esse alvará é um papel que vai substituir as guias. Entende como você fala o linguajar técnico, mas você explica para aquela pessoa que não tem obrigação de ter conhecimento técnico. Então, o linguajar é importante, mas você também tem que levar em consideração o nível intelectual do seu cliente, porque nem sempre o seu cliente vai ser uma pessoa graduada, pós-graduada. Às vezes é uma pessoa muito simples e humilde que não tem estudo sequer para conhecer o básico. Quem dirá para conhecer o linguajar técnico, né, que utilizamos no dia a dia da advocacia. Bom, vamos lá. Vou ticando aqui para eu não me perder. Tempo gasto em uma entrevista. Eu sempre aconselho 1 hora você deixar reservado para fazer aquela entrevista com o seu cliente. Se você gastar menos, ótimo, mas normalmente gasta-se de meia hora a 1 hora. Isso a entrevista completa até você chegar ao final, onde você vai dar a documentação para o seu cliente assinar, tá? Objetivo da entrevista. O objetivo da entrevista não é só entrar com a ação. Por que eu falo isso? Porque às vezes o cliente vai até o seu escritório, você conversa 1 hora com o seu cliente, ele não entra com a ação, mas ele gostou tanto do seu atendimento, ele gostou tanto da forma, da sua postura, ele sentiu firmeza, né? Sabe aquela situação, aquele advogado é bom, aquele advogado tem conhecimento, que ele te indica, ele leva cartõezinhos. Eu tenho situações de pessoas que não são clientes e me indicam. Por quê? Porque quando foram ao meu escritório, além de ter sido muito bem atendido, que eu falo que isso é essencial, desde a pessoa que atende o telefone, desde a pessoa que recepciona o seu cliente, até você, advogado. Então, dê tempo ao seu cliente para que ele possa se sentir especial, que ele possa sentir que você efetivamente reservou aquele tempo para conversar com ele
E não o trate como se a única coisa que importasse para você seria entrar com a ação dele. Mesmo porque, quanto mais nós instruirmos a população, mais conhecimento eles vão ter e em situações novas, futuras, de descumprimento da legislação, eles vão ter conhecimento. Nossa, um dia um advogado me informou que esse tipo de situação não poderia acontecer. Olha, legal, então vou procurá-lo novamente para entrar com a ação. Então, são sementinhas que vamos plantando para o futuro. A gente tem que pensar em tudo, né, hoje em dia. Bom, vamos lá. Tudo começa com um bate-papo. Por que eu falo isso? Tudo começa com um bate-papo. Porque às vezes é o primeiro contato do cliente com você. Então não dá para você abrir o seu computador, abrir a sua planilhinha ou de repente você tem entrevista por escrito e já começar seu nome, RG, CPF, PIS, nome da mãe. Não dá. O cliente é o primeiro contato. Da mesma forma que nós advogados estamos avaliando se nós vamos entrar com a ação do cliente, o cliente também está avaliando se ele quer nos contratar. Eu já ouvi muitas vezes, não, eu já conversei com advogados, mas eu não senti muita firmeza. Poxa, não senti muita firmeza, né? Então, assim, a gente tem que pegar esses exemplos para que não aconteça com nós também, né? Então, tudo começa com bate-papo. Deixa o cliente falar. Deixa ele sentar na sua frente, ele fala tudo o que ele quiser. Pega um caderninho, coloca do lado e vai anotando. Então, de repente, ele fala, eu trabalhava fazendo a mesma coisa que o João, mas o João recebia mais. Anota lá, equiparação salarial. Ai, porque eu não fazia uma hora de janta, não dava para fazer. Enquanto ele vai falando, você anota lá, intervalo. Depois que ele terminar de falar, se você concluir que você vai entrar com a ação, você vai abrir a sua planilhinha, ou vai pegar a sua entrevista, vai começar a preencher as informações, vai ticando lá no seu caderninho. Ah, isso aqui já anotei, isso aqui já anotei. Por que eu falo isso? Porque quando o cliente fala uma vez, ele não repete. Ou ele pode até repetir, mas o que ele não repetir e você não colocar na ação, na cabeça dele, você não colocou por erro seu. Por quê? Porque ele já falou. Pouco importa se ele falou num momento onde você ainda não tinha decidido se você ia pegar a causa dele. Num momento que a gente considera de desabafo e não necessariamente de entrevista, né? Mas ele já falou, então na cabeça dele, ufa, já falei, agora passei o problema para o advogado que vai resolver. Então, enquanto ele fala, vai anotando, para que isso não passe batido, ok? O cliente nem sempre sabe ao que ele tem direito. Eu gosto de dar um exemplo, como eu disse, adoro contar causos, né? E eu falo que eu gosto de contar causos justamente porque eu assisto muitas palestras e adoro quando os palestrantes vêm e contam situações que aconteceram, que normalmente é engraçado. E o que acontece? Eu tive um cliente que me procurou porque ele queria entrar com processo pedindo danos morais. E o motivo pelo qual ele queria danos morais é porque ele chegava todos os dias na empresa, ele dava bom dia ao patrão e o patrão não respondia. Era só isso. Esse era o motivo. Aí você fala assim, nossa, mas que bobagem. Bobagem pra quem? Pra ele, não era? Ele era um senhorzinho que veio do interior. E pra quem já foi no interior, sabe o quanto as pessoas lá são educadas. Você passa na rua, você tá lá visitando, você nunca foi naquela cidade. Passa alguém por você e fala o quê? Opa, boa tarde. Opa, bom dia. As pessoas são extremamente educadas. Então imagina como era para aquele senhor chegar, cumprimentar o patrão e o patrão não responder. E na cabeça dele era só com ele. Então ele queria indenização por danos morais. A gente tem que ter todo um tato com esse tipo de situação para explicar para o cliente que, em que pese seja uma situação desgastante, humilhante, ofensiva para ele, para a justiça, para o juiz, não vai ser um caso grave o suficiente a ponto do juiz condenar a empresa a pagar danos morais para ele. Mas entende, ele se sentiu ofendido. Na minha opinião, talvez algum colega discorde, na minha opinião não era um caso de entrar com ação pedindo danos morais. Mas na cabeça dele era. Então, nem sempre a pessoa tem conhecimento dos direitos dela, né? Eu vou entrar agora no assunto de a entrevista efetivamente, sabe? Aquela entrevista que quando você já chegou à conclusão que você vai entrar com ação, você abre
ou pega lá a sua entrevista impressa e começa a preencher. Então você começa lá em cima com o nome, o telefone, o e-mail. Eu vou falar item por item da entrevista. Aí você vai falar assim, nossa, que bobagem, precisa explicar o nome. Vocês vão entender o porquê que é tão importante fazer essa explicação sim. A primeira coisa da entrevista, nome. Cuidado, às vezes a pessoa mudou de nome, casou, se divorciou, teve alteração do nome por causa de inclusão do nome do pai tardiamente na documentação. No que isso implica? O fundo de garantia é aberto uma conta no nome do empregado. Quando é expedido um alvará, por exemplo, se o nome do reclamante que consta no alvará não bate com o nome da conta aberta do reclamante, você não consegue sacar. Daí você tem uma baita de uma dor de cabeça para pedir para o juiz fazer um documento substitutivo, dependendo da vara, demora horrores. Então cuidado, se você tiver a possibilidade de já colocar o nome que consta na conta fundiária, coloque. Se você não puder, então daí você explique na inicial quem que pese, o atual nome do reclamante seja tal, na Caixa Econômica consta outro nome, requeira que seja feita essa alteração, essa modificação na Caixa Econômica, enfim, tome as providências já na petição inicial para que você possa ter respaldo depois, futuramente, para exigir isso em juízo, tá? Telefones. Quando você pede telefone para o seu cliente, ele vai dar o telefone dele. Não peça só o dele. Peça da mãe, da tia, do pai, do periquito, do papagaio. Porque às vezes tem 20 telefones, a gente não consegue falar com o cliente. E eu costumo falar assim, por exemplo, perícia. O perito, ele decide te avisar na sexta-feira à tarde que a perícia do seu cliente vai ser segunda-feira de manhã. Se você só tem um telefone, não tenha dúvida, você não vai conseguir falar com o seu cliente em tempo. E vai fazer o quê? Né? E-mail. Cuidado, às vezes o cliente tem e-mail, mas ele não acessa, depende muito do perfil do seu cliente. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro na frente do computador, tem pessoas que não. Peça para um caminhoneiro acompanhar o e-mail dele diariamente, peça para uma faxineira, para um pedreiro. Às vezes eles acompanham, às vezes eles são super antenados, mas às vezes por causa da profissão, não, eles não trabalham o dia inteiro na frente de um computador. Então toma cuidado, não mande informações importantes para o seu e-mail, para o seu cliente por e-mail, tá? Estado civil, que é algo que a gente pergunta também, não vai fazer muita diferença, tá? O estado civil, solteiro, casado, baseado, não vai fazer muita diferença. Profissão. Normalmente a profissão, eu coloco a profissão do emprego contra o qual eu estou propondo a ação, né? O último emprego dele. Também não vai fazer diferença se ele teve um vínculo posterior e mudou a profissão, aqui não vai fazer muita diferença na petição inicial, tá? RG, CPF, CTPS, tem que colocar o número da carteira de trabalho na petição inicial trabalhista, tem que colocar o número do PIS na petição inicial trabalhista, tá? Endereço. O endereço do reclamante, eu sempre pergunto assim para ele, se eu mandar uma carta nesse endereço vai chegar? Por quê? Às vezes naqueles 20 telefones que você tem, você não conseguiu contato com o seu cliente. Você mandou e-mail, não conseguiu retorno. Você vai fazer o quê? Você vai mandar uma carta com aviso de recebimento. Então, peça para ele um endereço onde você consiga efetivamente contato com ele, tá? Agora, nós vamos entrar nas informações da empresa. Então, na sua entrevista, você vai ter lá os dados da empresa. Então, você vai colocar a razão social, você vai colocar o endereço. Vamos supor que é aquela situação onde a pessoa é contratada por uma empresa que presta serviço para outra ou para outras. Então, você vai pegar as informações de todos os postos de trabalho que o seu cliente efetivamente trabalhou. O que eu dou de dica aqui para você conseguir obter informação da forma mais fiel possível? Às vezes a pessoa, vou dar um exemplo, pedreiro. Ele trabalhou em obras e cada obra era de uma construtora diferente. Não sei lá, num período de 2 anos ele trabalhou em umas 5 obras. Pergunta para ele de trás para frente. Quando você foi mandado embora, você estava trabalhando em qual obra? Aí ele vai responder, eu estava lá no shopping da Paulista. É? E aquela obra era de qual construtora? Era da construtora X. E quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 meses. Legal. Então tudo isso você vai anotando. Antes disso, você estava em qual obra? Antes disso, eu estava na obra, e ele fala que era de qual construtora? Quanto tempo você ficou lá?
E antes disso, entende? De trás para frente fica mais fácil. Na petição inicial, a ordem das reclamadas, normalmente a gente coloca por ordem de posto que ele trabalhou. Então, quando ele entrou na empresa, qual foi o primeiro posto? O posto A. Ele saiu do posto A, foi para o posto B, para o posto C. Quando ele foi mandado embora, ele estava no posto D. Tá? Então, normalmente essa é a ordem da petição inicial, mas para obter a informação do cliente é mais fácil perguntar de trás para frente, tá? Agora, eu vou dar uma diquinha, só para vocês ficarem mais tranquilos. Ao final, eu vou colocar essa entrevista completa para vocês, tá? No finalzinho do vídeo. Vamos lá, parte de registros. Então, o que eu pergunto para o cliente? Vamos supor, ele foi registrado. Então, tá lá na carteira de trabalho, 20 de setembro de 2015, a data de admissão. Eu pergunto da seguinte forma para ele. 20 de setembro de 2015 foi o dia que o senhor começou a trabalhar? Ou o senhor trabalhou antes e ficou um período sem registro? Entende? Porque se você perguntar para ele quando você começou a trabalhar na empresa, ele vai falar a data do registro. Mas nem sempre a data do registro é a data que ele efetivamente começou a trabalhar na empresa, tá? Então, o que eu coloco também? Eu escrevo efetivamente na minha entrevista, teve período sem registro, não teve período sem registro. Teve período sem registro, no entanto, é um mês só e não quero colocar. Eu coloco na minha entrevista até o que eu não vou pedir na inicial. Por quê? Porque dependendo do fórum que você entra com a ação, a audiência fica para daqui a um ano e meio. Aí o seu cliente vira para você e fala assim, ô doutor, e aquele período sem registro? Aí você vai fazer aquela cara de, oi? Não dá. Então você vai lá, olha na sua entrevista e fala assim, ah, realmente aquele um mês, né? Mas o senhor lembra o dia que o senhor foi no meu escritório? Que eu perguntei pro senhor se o senhor queria colocar, o senhor falou que não, que era para deixar para lá porque um mês só o senhor não queria? Então, até isso eu coloco. Um outro exemplo, insalubridade. Hoje, com a reforma trabalhista, com as situações onde, em caso de perícia negativa, o reclamante vai ter que arcar com os honorários, eu já tive situação do reclamante virar para mim e falar assim, ah, doutora, vamos deixar isso aí para lá, né? Por causa desse risco, eu acho que eu não vou fazer esse pedido, não. Eu coloquei na minha entrevista, em que pese seja caso de pedir perícia de insalubridade, porque mexia com lixo de banheiro, ele não quis entrar com ação, porque o banheiro não era público e havia muito risco da perícia ser negativa. Eu coloco, porque no dia pode ser que a pessoa não lembre, ou a testemunha adora fazer isso com a gente, né? E insalubridade? Não colocou insalubridade no dele, não? Porque o meu advogado colocou. Não, meu advogado falou que isso vai aumentar a causa em 10 mil reais. E daí você acaba ficando numa situação complicada. Por quê? Porque você não lembra, não tem como lembrar de tudo. Então escreva tudo, até o que você não vai colocar na ação, ok? Mas vamos lá, vamos retomar aqui para a sequência que eu tinha colocado. Então daí eu anoto na entrevista a data de admissão, a data de demissão. Cuidado com a data de demissão. Por quê? Tem a projeção do aviso prévio, tem que ver se o aviso prévio foi indenizado, se o aviso prévio ele foi efetivamente cumprido. Se foi cumprido, se tinha mais de 30 dias, se a baixa que deram na carteira foi com 30 dias ou se foi com os outros dias, vamos supor, 39 dias de aviso prévio, se eles computaram os 39 dias. Normalmente na inicial eu coloco da forma completinha. Admitido em tal data, demitido em tal data, com a projeção do aviso prévio, ficou para tal data, sabe assim? Eu coloco da forma bem explicada, porque também é o tipo de situação que depois a gente não lembra. Essa data aqui é a data da demissão, é a data do término do aviso prévio, do término, mas qual término? 30 dias, 39 dias, porque às vezes a empresa dá baixa com 30 dias, sendo que o aviso prévio era de mais dias. Enfim, cada caso é um caso, a gente já sabe disso, né? Ok, eu anoto também se a carteira de trabalho está com o meu cliente, se está com a empresa, tá? Se a homologação já foi agendada, se não foi agendada, qual foi o último salário, se teve reajuste durante o período que ele trabalhou lá, se não teve, tá? Ok, vamos lá agora para a parte da demissão. Então, na parte da demissão, eu anoto, foi dispensado por justa causa, sem justa causa. Se for caso de rescisão indireta, na entrevista eu já escrevo o que eu vou considerar como motivos para a rescisão indireta, né? Valor das verbas rescisórias, eu anoto e peço para que me traga extrato, porque às vezes ele fala assim, ah, foi uns 13 mil reais, quando você vai ver foi 13.800.
né? Ah, pagou dentro dos 10 dias? Pagou. Aí você pede para trazer o extrato, não pagou. Pagou no 11º dia, tá? Vamos lá. Agora a gente vai entrar na parte dos horários. Essa parte dos horários, eu acho que é a parte mais difícil de você conseguir obter a informação do seu cliente. E daí eu vou contar um caso numa audiência que eu assisti, eu não era parte, né, não era advogada defendendo a parte, mas eu tava lá na cadeirinha assistindo e a juíza, no meu ângulo de visão, a juíza tava com o monitor na frente, então eu não via o rosto da juíza, e ela tava interrogando o reclamante. E daí ela fazendo as perguntas e tal, e daí ela falou assim, o senhor fazia hora extra? Fazia. O senhor saía em média que hora? 8, 9 horas, todo dia, todo dia. Não tinha nenhuma vez que você saísse no horário às 18 horas? Não, tinha vez sim você ia às 18 horas. E daí ela perguntou assim, em média, quantas vezes o senhor saía às 18? Não sei especificar. Não, mais ou menos, não sei. Em média, né? O senhor trabalhava 5 dias por semana, quero só uma média. Não sei. Aí ela tava assim com o monitor na frente, aí ela saiu do monitor e falou assim, se o senhor não me falar, eu não vou te dar nada de horas extras. Mas na hora, ele achou uma média. Umas 2 vezes por semana. E é assim que funciona, gente. E nem sempre o juiz faz mais de uma pergunta, nem sempre o juiz avisa o reclamante que se ele não der uma resposta adequada, não vai conseguir atingir o objetivo dele com a ação. E nós temos que fazer isso também na nossa entrevista, né? Nós temos que conseguir obter do reclamante, do seu cliente, as informações de forma a conseguir colocar na inicial de uma forma que seja possível fazer um cálculo. Não dá para você fazer uma inicial onde você fala assim, fazia horas extras, cerca de 4 horas extras por semana. Não, você tem que dizer em que pese seu horário de trabalho fosse 18 horas, saía em média 19 horas, umas 3 vezes por semana. Tem que dar. E como é que você consegue tirar essa média do cliente? Às vezes você não consegue, porque você pergunta para o cliente e ele fala assim, não tinha horário para sair não, doutora. O que eu costumo falar para ele? Olha, sua esposa te esperava com a janta pronta, né? Esperava. Que hora mais ou menos o senhor jantava? Umas 10 horas. O senhor leva quanto tempo da empresa até sua casa? 1 hora, pronto. Então o senhor costumava sair umas 9 horas? Acho que dá pra dizer, doutora, que eu saio umas 9 horas. É uma forma, tá? E daí, um outro cuidado que tem que ter também é que se você falar assim pra ele, o senhor fazia hora extra? Ele vai responder, fazia. Que hora o senhor costumava sair? A primeira resposta que ele der, o primeiro horário que ele der, vai ser o pior horário que ele já fez na vida dele. Ele vai falar assim, doutora, já cheguei a sair de lá meia-noite. O que eu costumo fazer? Mas isso aí foi exceção, né? Não foi exceção, foi uma vez só. Tá bom. Em regra, mais ou menos, qual que era a média de horário que o senhor sai? Umas 9 horas. Então tem que tomar cuidado, porque o primeiro horário que ele fala é o pior horário. Tem que tomar cuidado também, porque às vezes na cabeça dele ele confunde o que é efetivamente horas extras. Acredite, já aconteceu esse tipo de situação comigo. Da pessoa entender que como ele ficava trabalhando até mais tarde a pedido do colega dele que estava atrasado, aquilo não era hora extra. Então ele achava que como não tinha sido feito o pedido pela empresa e sim pelo colega que estava atrasado, aquilo não era considerado hora extra. Então depende muito do cliente e daí você tem que tentar absorver essa informação da pessoa. Então o ideal é o quê? Você fala da forma mais clara possível. Mas o senhor passava do horário? Pouco importa quem pediu para o senhor. Passava do horário? Passava. E ficava em média até qual horário? E ficava em média fazendo horas extras? Quantas vezes por semana? 2, 3? Quantas vezes por semana isso acontecia? Entendeu? Então tem que ir um pouquinho mais a fundo nessa questão.